que acontece dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que pensamento e sentimento estão nos apoiando e quais não estão nos apoiando. Então, inteligência emocional é justamente a inteligência das suas próprias emoções, a gestão das suas próprias emoções. A gente não tem controle, mas sim a gente pode buscar se conhecer um pouco mais, porque conhecimento, ele é poder. Se eu conheço que eu estou tendo algum tipo de pensamento ou sentimento que não me apoia, é mais fácil eu buscar trabalhar isso, melhorar isso, para mudar o foco, mudar a direção. Não é simples, não é simplesmente, eu não quero mais pensar em coisas negativas e não vou ter mais esse tipo de pensamento. E o grande foco também não é eu não ter mais problemas na vida, porque às vezes a gente se prende nesse sonho, nessa ilusão que vai chegar um momento que eu não vou ter mais problemas no trabalho, em casa, na vida, com os clientes, e pelo contrário, a gente sempre vai ter desafios, mas percebe que tem pessoas que têm desafios enormes e lidam muito bem emocionalmente com aquilo, e tem pessoas que têm, às vezes, problemas pequenininhos e fazem uma tempestade no copo d'água. Então, inteligência emocional é isso, é se conhecer um pouco mais para conseguir ter uma vida melhor. A gente pode até, de repente, criar alguns exemplos, né? Eu olho para trás e vejo a Joyce de trás e eu posso te garantir que inteligência emocional era o último foco dessa vida. Já passei por situações que a minha impulsividade chegou primeiro, que a resposta que o meu cognitivo queria ter dado e eu poderia ter me calado, eu larguei. Teve várias situações da minha vida que eu pensei, poxa vida, eu poderia ter respirado aqui. Eu meti os pés pelas mãos muitas vezes. E a gente vai aprendendo. Daí a experiência vai trazendo isso. Mas tem muita gente que é até mais velha do que eu, por exemplo, que ainda continua nesse ritmo de ser, não falo nem teimosia, ou de exercer muito primeiro a impulsividade para depois respirar e aí soltar. Isso não tem a ver com a idade, ou tem? Você falou algo bem, bem importante, né? Nós aprendemos no amor ou na dor, ou seja, é no processo de choque ou no processo de autoconhecimento. A grande maioria das pessoas acabam aprendendo muito mais na dor. O que é aprender na dor? É quando você fala algo e depois se arrepende, você tem uma atitude, um comportamento e depois você viu que não foi saudável ou que se arrependeu daquilo por algum motivo. Aprender na dor é muitas vezes esperar o choque vir, o impacto que não é aquele impacto que a gente quer na nossa vida vir, para depois a gente começar a mudar. É aquela pessoa que sabe que precisa melhorar, sei lá, um hábito na vida dela e não muda, mas quando ela quase morre, ela começa a mudar, ou ela sabe que precisa dar mais atenção para uma pessoa, mas não dá atenção, e quando quase perde, essa pessoa começa a mudar. Então essa é a mudança na dor. A mudança através do autoconhecimento, do amor, é quando você decide que você vai mudar porque você quer algo melhor para você, para sua família, para as pessoas que você ama. É porque você sabe que você pode e nós podemos evoluir e crescer. E todo mundo está num processo de evolução, né? Respondendo a sua pergunta, Joyce, mas cada pessoa vai estar num processo diferente. Então tem pessoas que, pode perceber, nós não somos a mesma pessoa que nós éramos há 5 anos atrás, há 10, 15 anos atrás. Então cada pessoa está evoluindo, mas um processo diferente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma menor, em 20 e poucos anos, talvez muito menos experiência do que uma outra que já tem 60, 70, só que ela, às vezes ela está num processo de busca de conhecimento, de evolução diferente. Uma parte do que nós somos é genético, nós herdamos dos nossos pais, mesmo que a gente não tenha conhecido. Então, todo mundo tem um potencial que às vezes você herda uma facilidade de ter determinados tipos de hábitos, comportamentos, pensamentos, porém, a gente vai construindo no decorrer da nossa história e aprendendo e evoluindo baseado nas histórias que a gente viveu, nas experiências dos professores, nos ambientes que nós estamos. Tudo isso vai influenciando e impactando a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo. Por isso que pessoas diferentes vendo a mesma realidade, elas vão ter sempre opiniões, ideias e visões diferentes. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, respondendo, não tem muito a ver com a idade,
A idade, ela é um grande professor, mas tem pessoas que vão passar a vida inteira inconsciente. Às vezes a gente segue aquela roda, né? Trabalhar, comer, gastar, trabalhar, comer, gastar, trabalhar, comer, gastar, e deixa a vida passar, e a vida vai passando, é um dia distraído, uma semana distraído, um mês distraído, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e daqui a 20 anos a gente se arrepende muito mais das coisas que deixou passar e não fez, e a vida que passou sem ela perceber. Então tem muito mais a ver com o estado de consciência do que necessariamente com a idade da pessoa. Agora, eu vou pedir para você continuar aí comigo. Eu preciso pedir um rápido intervalo, porque nós tivemos, anterior a esse bloco, uma queda aqui, depois voltamos com a nossa live. Se você puder me aguardar, eu ainda quero continuar esse papo, porque eu tenho algumas perguntas para você, Cairan. Pode continuar aí com a gente? Perfeito, com certeza. Não sai daí, então! Daqui a pouco nós voltamos com mais Estúdio Cidade e o Cairan Cabral aqui com a gente. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM. Jornal da Rádio Cidade. Crítica e informação. Os principais fatos do dia. Política, economia, esportes. Os acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Jornal da Rádio Cidade. De segunda a sexta, em 2 edições. Às 5 e às 6 da tarde. Jornal da Rádio Cidade. A notícia em primeiro lugar. Patrocínio: Arte Lustres, loja de fábrica e importados, iluminação para sua casa ou escritório. Solicite seu orçamento. Telefone WhatsApp 36268519, sem fechar ao meio-dia. Aproveite para conquistar o melhor da inovação. Toda a linha Tigo com preços reduzidos na geração Caoa Sherry de Tubarão. Nossa vida é uma soma de experiências, entre o quente e o frio, o dia e a noite, o antigo e o novo, o padrão e a ousadia. Existem múltiplas possibilidades. Cada dia é uma nova chance para você viver grandes experiências. Aproveite cada oportunidade e mire sempre na excelência. Ninguém é uma coisa só, somos múltiplos. Graduação Multi-Unesc. Descubra o seu jeito de ser Unesc. WhatsApp 999-150-433. Deslizamentos, acidentes e congestionamentos no Morro dos Cavalos na BR-101 causam prejuízos milionários à indústria, ao comércio, ao turismo do sul de Santa Catarina e ao estado. Empresas param, entregas atrasam, perdemos competitividade e, o mais grave, vidas também se perdem. A SIC de Criciúma convida líderes empresariais, autoridades e a comunidade a se mobilizarem para que se eleja um caminho viável que resolva com urgência esse grave problema. Nossa economia pede passagem. Morro dos Cavalos. Solução já. Uma campanha da SIC Criciúma. Apoio Rádio Cidade. Chega em Tubarão a primeira clínica de fisioterapia boutique do Grupo Velas, ITC Vertebral e Instituto Trata. Você merece viver sem dor. Oferecemos tratamentos avançados para coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé com metodologia cientificamente comprovada e atendimento individualizado, sem necessidade de cirurgia. Agende sua avaliação. Rua Venceslau Brás 227 ou WhatsApp 48-98803-8711 e siga nossas redes sociais, @ITC Tubarão e @Instituto Trata Tubarão. Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica na saúde. 1 milhão de cirurgias realizadas. Isso é mais do que uma realidade. São vidas transformadas. A fila de espera está diminuindo. O atendimento está mais rápido e os hospitais estão mais preparados. Com trabalho sério e investimento em estrutura e tecnologia, continuamos avançando. A saúde dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. Você está ouvindo Estúdio Cidade. De volta com o Estúdio Cidade, a participação desse nosso mestre, a inteligência emocional,
Cairan Cabral, agradeço mais uma vez, né, por estar falando com você e aprender um pouco mais. Você esteve recentemente, né, ontem e antes de ontem, aqui em Tubarão. Poderia contar um pouquinho como foi essas dinâmicas, como foi o curso? Isso mesmo. Eu tenho uma parceria já de longa data com a ACIT, a Associação Empresarial de Tubarão, e ontem eu estava ministrando um treinamento para empresários, líderes, gestores, pessoas, né, que estavam buscando desenvolver a sua inteligência emocional, justamente com esse tema. E bacana que, como não é o primeiro treinamento, né, no mês que vem eu vou ter um outro treinamento que daí é de inteligência artificial. Eu sempre gosto de unir o melhor dos dois mundos. E o bacana é que as empresas, as pessoas que estavam lá, são praticamente a grande maioria delas já tinham participado antes e entenderam a importância de estar sempre se desenvolvendo, porque um profissional, uma empresa, ela é feita de pessoas. Quanto mais qualificadas, preparadas e mais inteligência emocional essas pessoas tiverem, melhores serão os resultados. Essa é uma pesquisa do Conselho de Administração aqui no Brasil, que a inteligência emocional foi a principal competência que um líder precisa ter e desenvolver. Até superou, por exemplo, a questão de ter a competência de ter um senso crítico, que hoje é uma competência que está vindo muito forte, principalmente com a inteligência artificial, que cada vez as pessoas estão pensando menos. A inteligência artificial é fantástica, porém, como a gente está delegando, né, o processo de pensar, muitas pessoas estão desligando um pouco a sua mente, e isso é ruim a longo prazo. Então a gente tem que saber equilibrar. E desenvolver a inteligência emocional num cenário que nós estamos vivendo hoje, nunca foi tão importante para você se destacar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Porque na vida profissional você vai ter resultados, porque hoje a gente é contratado por uma competência técnica, mas demitida por comportamentos. Às vezes não sei escutar, ouvir, me relacionar. Então, a CIT, ela sempre promove esses treinamentos, justamente trazendo essa evolução, esse crescimento à região, né? Sabes que eu vi um empresário de grande sucesso mencionando que antes ele iria contratar a pessoa e ele olhava com base na qualificação, é claro, lá, né, e é ótimo, né, quanto melhor a qualificação, ele olhava ali o currículo da pessoa, os cursos de desenvolvimento, a faculdade X, Y, após naquela área, e aí ele contratava. E ele começou a perceber que a pessoa num todo, a pessoa que era leal, a pessoa que tinha bons modos, bons costumes, que levava a empresa dele para outro patamar. Então ele começou a olhar o currículo da pessoa, mas com base na conversa que ele tinha anteriormente, com base em conhecer aquele profissional de uma outra maneira. Aí vem as emoções. Porque você mencionou, né, o fato de um bom líder, um bom gestor, aprender até ao mesmo de como ele deve conversar, como motivar a sua equipe. Nós estamos nos dias em ritmo tão frenético e a competitividade, ela existe, é um fato, mas a gente precisa entender que mesmo com a inteligência artificial, que ela é ótima, que ela vem para agregar, nós trabalhamos com pessoas e não máquinas. E por trás de cada profissional existe uma pessoa que ela é feita de carne, osso e coração e emoções. E por trás de aquele profissional também tem os desafios da vida. E esse estilo de trabalhar e de saber lidar com essas emoções é o que é o grande boom. E também identificar quando algum colaborador está passando por uma certa dificuldade, uma boa conversa às vezes já resolve, um acolhimento dentro das empresas. Você já sabe, né? Agora a gente tem eu acho que é NR, é isso? N1, a nova lei que é dos psicólogos e do trabalho de saúde psicológica nas empresas, eu esqueci o nome agora, ela vem a nova lei trabalhista trazendo essa função
da saúde mental no trabalho. E a inteligência emocional é um desses fatores aí de ter a saúde mental bem estabelecida, a gente ter esse controle das nossas emoções no dia a dia, nas nossas funções. Sabes que me recordei aqui um fato, que eu havia perdido a minha mãe na quarta-feira. Quinta-feira foi o velório dela, né, o enterro, enfim. Na sexta eu descansei, final de semana, e segunda-feira eu estava aqui ao vivo, de volta para trabalhar. E eu precisei usar toda a minha inteligência emocional e controlar as minhas emoções para viver a minha função. Porque aqui, além do meu trabalho, é minha paixão. Eu posso, hoje, eu tenho o privilégio de trabalhar com algo que eu sou apaixonada, que é a comunicação. Mas tem muita gente que trabalha pelo final do mês e está tudo bem, não é uma crítica que o capitalismo exige, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma renda, mas como fazer as empresas entenderem essa parte tão forte da inteligência emocional e como trabalhar daí o colaborador a entender a função dele de trabalhar com toda a maestria. E às vezes não é uma função que de repente ele está almejando naquele momento, mas ele trazer o coração dele, a vida dele e fazer o melhor na empresa onde ele está. Agora eu fui muito, né? Eu acho que eu falei pra caraca, né, Kainan? E antes de tudo, né, meus pêsames pela sua mãe e parabéns pela sua visão também, porque tudo isso que você comentou, né, você foi longe, não, você foi extremamente assertiva. E que bom, né, que nós temos profissionais com essa visão e que conseguem encontrar o seu propósito, unir o seu propósito aí com a sua vocação. E respondendo a sua pergunta, eu vejo que muitos profissionais, muitos líderes, muitas empresas ainda acreditam que o que motiva, e a única coisa que motiva a sua equipe é o dinheiro. Sim, o dinheiro ele é um fator motivacional, mas ele não é o único fator motivacional. Então, se o dinheiro é a única coisa que motiva a sua equipe, por R$50 a mais ela vai para a concorrência. E você não vai conseguir tirar da pessoa essa paixão que você falou, essa paixão que você tem de se dedicar, de mesmo passando por um processo tão desafiante na vida, né, que é um momento de perda que é extremamente doloroso e ainda assim está ali comprometido com o público, comprometido com o teu trabalho. Isso a gente não vai conseguir tirar de uma pessoa quando o único fator motivacional é a questão financeira. O dinheiro, por exemplo, ele é o 5º fator motivacional. Então, a liderança, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de se desafiar de desenvolvimento, a pessoa sentir que ela está crescendo, ela está evoluindo, são fatores que motivam tanto. Por isso que cultivar e criar uma cultura de inteligência emocional dentro do ambiente do trabalho vão fazer com que as pessoas vivam melhor e, consequentemente, elas consigam se dedicar melhor àquilo. Porque encontrar o senso de propósito, de sentido, faz parte de você ter inteligência emocional. Uma pessoa que não tem um senso de propósito, de sentido, além de viver uma vida mais triste, às vezes além de não se comprometer, às vezes não encontrar suas motivações, ela vai passar uma vida inteira, talvez levando com a barriga, assim, empurrando, né, as coisas sem força de vontade. E o que eu vejo, né, que os líderes precisam fazer é criar essa cultura de estar olhando para as pessoas, ou seja, não esperar com que as pessoas vistam a camisa da empresa, mas eu como líder, eu como gestor, vestir a camisa das pessoas também, porque as pessoas têm sonhos, têm metas, têm objetivos, e eu preciso entender, eu preciso ajudar essa pessoa nesse processo, eu preciso ajudar ela a ser melhor, ou seja, não importa se ela vai ficar ali 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu preciso fazer com que ela saia dali melhor do que quando ela entrou. E a gente pode perceber de pessoas que participam de projetos voluntários, às vezes ela não está ganhando nada para fazer aquilo, mas ela está se dedicando, ela está comprometida. Por quê? Porque ela tem uma causa, ela tem um propósito, ela sabe o para que ela está ali. E eu lembro uma história antiga, né, não sei se é verídico ou não, mas que conta a história que estava fazendo uma pesquisa com os funcionários da NASA e tinha uma pessoa fazendo a faxina. Chegaram para ela e perguntaram, qual que é a sua função aqui? Qual que é o seu cargo aqui? Ela falou, eu estou ajudando o primeiro homem a chegar na Lua. Então,
o cargo dela não era limpar, ela sabia que ela estava conectada com todo mundo e ela tinha um propósito ali. Por quê? Trabalhar num ambiente de trabalho limpo, organizado, cheiroso, não é muito melhor, não é muito mais confortável, as pessoas não pensam com mais clareza. Então, encontrar o sentido naquilo que você faz com que a gente se dedique mais. E esse é um desafio que eu trago aqui também para que o líder, o gestor que está me ouvindo, ele comece a implementar isso. E implementar isso vai da cultura que você vai criando. O que é a cultura? A cultura que você vai fazendo, vivendo no seu dia a dia, as coisas que você vai permitindo. Então, se você permite que uma pessoa chega lá reclamando todos os dias, essa é a cultura que você vai desenvolver. Se você é a pessoa que reclama todos os dias, essa é a cultura que você vai desenvolver, porque a gente se torna bom naquilo que a gente pratica diariamente. Olha, meu Deus do céu, impactante, hein? E é verdade, e o nosso dia a dia, ele também é, não sei se eu uso essa palavra, contaminado, mas a gente acaba absorvendo, eu acho que é melhor usar dessa palavra. A gente absorve a energia e a atmosfera do ambiente. Eu, por exemplo, sou uma esponja. Kairan, se eu chego num ambiente que eu sinto que ele tá pesado, eu acabo me ficando um pouquinho bad, assim. Aí o que acontece? Eu vou lá, faço um respiro. E às vezes aqui no ar, por exemplo, a gente vai falar de um tema muito forte, pesado e que não é a minha zona de conforto. O que eu faço? Eu brinco com eles aqui que eu tenho os meus métodos. Eu acho que cada um tem que entender ali também sobre si. Eu boto uma música tosca, eu boto uma música que me anima, uma música que eu ainda brinco com eles. Eu tenho minha música tosca aí, que é a do Aceres, é um tiozão que canta espanhol. Eu coloco essa música, automaticamente a minha vibração já é outra. Eu tiro meu fone, eu estou de outro jeito. Eu procuro não absorver. De repente a pessoa, e tá tudo bem, as pessoas às vezes não estão no dia bom, que como eu também às vezes não estou num dia bom. É natural, natural. Acho que quem diz que está todo dia muito, muito, muito feliz, desconfie, Coringa sorria. Só digo isso. Coringa vivia rindo. Então, é isso aí. Mas o que eu procuro? Eu procuro fazer esse respiro, por quê? Porque você, meu convidado, as pessoas que estão na frequência de rádio nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, não tem nada a ver com o meu estado de espírito. Aqui é outra vibe, é outra coisa. Então, o que eu quero atingir é o quê? O meu propósito é levar informação, é compartilhar histórias, é levar esse conhecimento dessa forma leve. Às vezes, né, as pessoas me perguntam, quanto tempo tens na comunicação? Eu falei, eu sou um bebê na comunicação. Mas a forma de eu comunicar, ela já vem de berço, de anos. A forma que eu converso, ela já vem da minha história, da história com a minha família. E muitas das vezes era aquela modo italiano de falar, muito de repente ali empolgada demais, enérgica demais, enfim. Mas eu vim aprendendo. Então, nesse momento, a gente tem que usar também essa inteligência emocional para a gente lidar com as emoções externas, para quando a gente está no nosso trabalho, nas nossas atuações e como, principalmente, que você fala muito como líder, com os líderes, com os gestores, isso é o fundamental. Porque, na minha humilde opinião, Kairan, vem daqui do topo. Vem do topo. E ele vai reverberando para as pontas ali, para o funil, ele vai levando para baixo, na minha humilde opinião. Então, de todo o coração e com todo o respeito do mundo, eu não sei se eu estou certo ou não, mas eu imagino que um gestor e um líder, ele tem que estar ciente de tudo isso que você falou, de trabalhar com as vidas, mas com muito acolhimento e empolgando esse ser que hoje a gente percebe como há doenças assim, na alma dos trabalhadores. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo e novamente eu reforço, parabéns pela sua visão. Dá para ver que você é uma pessoa que busca não sei se vem de berço, de família, ou foi um processo de desenvolvimento. Dá para ver que você busca se conhecer, melhorar, evoluir, e isso é super positivo. Como essa respiração que você faz, a música que você ouve, são técnicas que vão te ajudar a manter o centro. Como você falou, a gente tem altos e baixos, a gente vai ter dias de alegria,
dias de tristeza. Claro que os momentos de baixa sejam a exceção e não a regra, e os momentos de alegria sejam a regra e não a exceção, porque eu vejo muitas pessoas o contrário, né? Às vezes trabalham 12 meses no ano, só é feliz um mês, que é o que tira férias, e às vezes vende metade das férias ainda. Verdade. Então, eu tenho que trabalhar muito esse processo de olhar um pouco mais para dentro para conseguir gerir essas emoções, porque vão ter dias desafiantes, vão ter ambientes um pouco mais pesados, vão ter ambientes que vão tirar um pouco nós da nossa estabilidade, e a gente precisa ter essa resiliência. Tem pessoas que são altamente resilientes, conseguem rapidamente voltar ao seu foco, ao seu estado de centramento. Tem outras pessoas que demoram muito mais tempo, tem pessoas que nunca esquecem, tem pessoas que vivem contando as histórias tristes da sua vida para todo mundo e para o resto da vida. Consequentemente, elas vão viver essa história. E sim, eu também acredito que o líder, ele é exemplo. As palavras, elas podem até comunicar, mas os exemplos, eles arrastam, eles gritam, eles sempre vão falar muito mais alto. E, claro, se a pessoa que está ouvindo essa nossa conversa, e ela não é líder, não é gestor, a gente tem que pensar que a gente é líder. Se a gente conhece alguém, um dos conceitos de liderança que eu gosto liderança é inspirar, é influenciar, é motivar as pessoas a fazer o que tem que ser feito de livre e espontânea vontade. Então, tem pessoas que estão em cargo de liderança, mas não são líderes. E tem pessoas que não estão em cargo de liderança, mas inspiram as pessoas, motivam, inspiram. Então, eu não posso depender com que a motivação sempre venha do meu líder, do meu gestor. Eu preciso encontrar, assumir essa responsabilidade da minha vida, porque esse é o princípio do crescimento pessoal, a autorresponsabilidade. Então, eu não tenho controle das situações, das coisas, da vida, das adversidades, mas eu preciso ter a responsabilidade. Se está acontecendo aquele desafio, se está acontecendo aquilo na minha vida, eu tenho a responsabilidade de melhorar, de evoluir, de buscar uma solução, talvez de passar por aquilo, entender o processo que eu estou passando. Eu preciso ter a responsabilidade e não me tornar uma vítima da situação. Amei o nosso papo, Cairan Cabral, para o pessoal que está nos assistindo e nos escutando e quer se aprofundar mais a esse respeito, como faz para conversar com você? Quem é de Tubarão, constantemente estou na CIT, né? Antes de ontem, estava ministrando o curso de inteligência emocional. Mês que vem eu estarei na CIT também ministrando um curso que é o Destrava IA, que é também de inteligência artificial. Eu falo muito como líderes podem utilizar a inteligência artificial para conseguir gerir melhor, para conseguir ter mais dados, números e, consequentemente, ter uma liderança mais estratégica. Também pode seguir nas redes sociais, Cairan Cabral. Muito obrigado mais uma vez. E quando vier aqui,